A depressão é um mal que atinge a todas as pessoas. Porém, na população negra, por conta do racismo histórico e estrutural, percebe-se que a doença é potencializada e negligenciada. Inspirada numa experiência pessoal, surge a performance artística Tempestuosa Depressagem. A proposta é trazer à tona essa discussão e humanizar essa realidade. Sobre esse assunto e muito mais, eu vou conversar com a coreógrafa, atriz e cantora Flávia Souza. Flávia, prazer te receber aqui. Muito obrigado pela presença. Essa performance surge a partir de uma experiência que você viveu, é isso mesmo? Isso. Em 2011, eu passei pelo processo do Síndrome do Pânico. É uma doença que eu desconhecia esse nome, né? A gente ouve falar de depressão, de várias outras subjetividades da saúde mental, mas Síndrome do Pânico, para mim, me soou meio estranho. Pânico, nunca tive medo de nada. Você sempre foi muito extrovertida, né? E estava num momento muito feliz, porque eu estava filmando, eu estava recebendo propostas de fazer seriado na época, eu estava noiva e estava numa rotina que eu sempre tive, uma rotina muito agitada. E aí eu tive esse síndrome do pânico que me parou por um bom tempo, né? E depois, em 2016... 2011, aí depois em 2016 esse síndrome do pânico voltou. E aí é que como eu já sabia o que era, porque inicialmente ele me atingia fisicamente. Eu não sabia o que era, eu vomitava. Esses são os sintomas? Você sente náuseas, tonturas, palpitação no coração, você acha que você está doente, que você está morrendo. E aí e medo de tudo, é isso? E medo de morrer. Claro, o coração tá batendo, tô doente, tô passando mal, então vou morrer. E aí eu fiz uma bateria de exame, porque todo mundo falava, você tá com... Estresse, você tá com problema espiritual, tá com labirintite. Aí fiz todos os exames de labirintite. Você tá com um problema gravíssimo de coração. E eu achava, né, que a dor era tão grande que eu nem tava conseguindo sentir aquela dor. E aí o medo, tô no ônibus, vou morrer a qualquer momento, minha família não vai saber que eu vou morrer. E aí foi um processo difícil de aceitar, porque minha família não aceitava. Isso é muito novo, né? Acho que para muita gente, principalmente para a comunidade negra, né? É um assunto que... O que eu passei... A gente ouve muito essa coisa, depressão é coisa de gente que não tem o que fazer, coisa de gente rica, né? É a coisa que a gente mais ouve, pelo menos eu ouvi isso a vida toda. Não, e na minha casa a minha mãe... Ela não aceitava. Não, isso é coisa da sua cabeça, Flávia, para com isso, você tá louca. Olha, eles vão te matar. E eu ficava sem saber o que fazer. O médico tá falando, meus exames não tá dando nada. Eu cheguei a querer processar o hospital e processar médico em São Paulo, porque eu passei mal em São Paulo de desmaiar, de ficar apagada horas e não ter nada. Eu falei, vou processar esse hospital, vou processar esse médico. E como que veio o diagnóstico? O diagnóstico veio através de vários exames, uma bolsa de exame. E aí eu sou encaminhada para o neuro. Eu pensei, agora vão abrir minha cabeça. E você ficar 5 dias sem dormir, você quer que abram sua cabeça, porque você quer viver normal. Ou você quer morrer ou você quer viver normal. Gente, é muito sofrimento, então. Assim... Eu sofri um acidente em 2012, né? Não sei se você soube. Um acidente de moto, né? Não foi pior do que o síndrome do pânico. Não foi pior, te digo assim, diante de Deus, não foi pior do que o síndrome do pânico. E aí o do neuro, ele viu todos os exames e ele falou, você está com síndrome do pânico. E aí, nesse momento, você não aceitou? Não aceitei, falei, não é possível, ele está querendo dizer que eu tô maluca. Dali ele já me deu um encaminhamento para o psiquiatra. Aí piorou tudo, porque aí o síndrome do pânico veio como uma avalanche, assim, de uma maneira brutal. E aí eu percebi, aí eu fui pesquisando, porque eu vi que entre os meus, em 2011, hoje a gente já fala sobre isso mais, até mesmo porque eu comecei a falar muito sobre isso, dos meus trabalhos, né?
e outras pessoas também, né? A gente está num momento que as pessoas estão passando por esse processo, né? Energético, tudo, a inovação da tecnologia faz com que tudo acelere. E a comunicação, né? As pessoas estão tendo mais acesso à informação, né? Tudo é muito rápido. É só dar um Google que você fica sabendo, né? E isso está provocando também o síndrome do pânico, né? O aceleramento. Também, né? Porque você não precisa mais marcar um encontro, ter aquele tempo de entrar no ônibus. É tudo muito rápido, todo mundo o tempo todo. Então, para algumas pessoas isso está difícil. Né? A gente está vivendo o mal do século, né? Tanto o mal do século da tecnologia, como da espiritualidade também, porque várias pessoas estão sendo afetadas, né? E nós, negros e negras, somos seres humanos, né? Apesar da sociedade dizer que não. Aí é que eu quero entender, né, como que o racismo contribui para que seja diferente na população negra essa doença. Tem a questão da sociedade criar, né, um estereótipo que nós somos só natureza e espiritualidade. Inclusive tem um professor, Marcelo Paixão, que ele fala sobre isso muito bem. Então, nós não, né, não que não seja, né, mas a sociedade criou assim, não somos seres humanos. Vários mitos, né? Somos pessoas diferentes, exóticos. Mais fortes, né? Fortes, né? E a gente aceitou essa condição. Eu não posso dizer que eu estou doente, que eu estou com um problema que outra pessoa, que um outro ser humano tem, porque eu tenho que estar forte, eu tenho que estar pronta para servir. A gente não liga uma coisa a outra. E aí então, a gente acaba não aceitando a doença, não aceitando a doença. Quando a gente tem esse discurso, isso não isso é coisa de quem não tem que fazer, isso é coisa de gente rica, né? A gente está exatamente concordando com esse. E a gente tem, desde do navio negreiro, a gente já tem isso, que rotularam como banzo, né? Que os negros, alguns deles se jogavam. Eu tinha uma melancolia muito forte. E aí eles ligam a questão da espiritualidade. Não, porque o espírito tomou o corpo dele e ele está assim. Então, para mim, até essa questão da espiritualidade, ser ligado à espiritualidade, é uma forma também de demonizar a nossa ancestralidade, a nossa existência. Então, não, eles são diferentes. E não é doença igual a nossa. Espírito tomou. Então, é como se os nossos, né, ancestrais, os nossos orixás, fossem algo demoníaco que destruísse a gente, fazer... porque, gente, quem tem o síndrome do pânico, né, quando eu falo destruir, é uma destruição. Ao ponto das pessoas se suicidarem. Eu já tentei me suicidar em 2016. Sério? Eu entrei na frente do carro, falei, já que eu não tinha coragem de me jogar, eu falei, vou entrar agora, ele vai me matar. E entrei com o carro vindo na velocidade. Ele freou aqui, saiu do carro e começou a me xingar. E todo mundo, você quer morrer? E por acaso eu queria. Aí eu fiquei pensando, não deu certo. Aí fui andando, entrei no trem. E aí em casa, conversando com o meu esposo, não cheguei a falar isso, que senão ele ia ficar, né? Mas é uma doença que a gente não pode botar essa responsabilidade só para a espiritualidade. Vamos ver aqui um trechinho desse teu novo trabalho. Nós temos um número muito grande de identificação de doença mental. Quando você não é doente mental, você é humilhado, é tratado como animal e você tem distúrbios. A gente sofre sim. A gente não dá conta das pressões sociais que a gente, enquanto negro, enquanto pobre, a gente vive. A gente se deprime sim, e a gente precisa entender que em algum momento a gente tem que se permitir ser ajudado por alguém. Existem várias teorias que acreditam que a população negra passa por um trauma histórico, e isso é passado de geração em geração. E seria necessário, né, para prevenir esse trauma, para tratar desse trauma, de políticas públicas. Primeiro que a gente tem uma educação, que eu particularmente acho errada, de que nós viemos para esse mundo para ser feliz. Essa tal felicidade
cria um enlouquecimento, um distúrbio mental de tal ordem, que quando eu não consigo ser feliz, eu fico com raiva do mundo. Eu quero matar. E nesse sentido, a população negra é a mais vulnerável. Qualquer bandeira que se levante, qualquer coisa que você levante, ela não pode te fazer doente, porque doente você não consegue carregar nada. A gente, sim, precisa cuidar da nossa saúde mental. Isso não é besteira, isso não é balela, isso não é luxo. E a vida, né, não se resume na militância, né, que é uma coisa também que eu percebo que é muito forte. Parece que a gente só é militante 24 horas, né? Parece que você deixa de ser um ser humano para ser um militante, né? E a gente é um ser humano, né? E o ser humano, como qualquer outra pessoa, temos muita complexidade, né, do nosso ser, né? Queria que você falasse um pouco desse trabalho da performance, como é que esse trabalho é feito. Tem as cobranças, né? Quando você entra, as pessoas cobram, né? Mas falando sobre o Tempestuosa, quando eu tive de novo o síndrome do pânico, foi... porque o racismo ele não existe, né? Mas foi... eu já estava achando que isso não existia, já estava curada, nunca mais voltei isso. E em 2016 eu fui para a Costa do Sauípe, para um grande evento de feministas, né, do mundo inteiro. E eu voltando, passando pela Central do Brasil, correndo para ir pegar o metrô, tinha saído de um paraíso e de repente a polícia me pegou, puxou minha mochila e começou a abrir, me revistou, foi uma loucura. E ali naquele processo eu senti tanto medo que tudo voltou. Né? Então, aí voltou o síndrome do pânico, aí a hérnia de disco apareceu, eu já fiquei manca. Foi assim, foi lastimável, né? Então, dentro desse processo, desse adoecimento, eu resolvi mergulhar e resolvi escrever. Eu falei, eu vou usar o que eu tenho, né? Porque tem outras pessoas que têm isso. E eu já estava com medo também de falar para as pessoas que eu estava de novo, porque não foi uma boa repercussão no meu meio, as pessoas não aceitam. Não, Flávia, isso é coisa da sua cabeça, a gente não tem isso, não. A gente mesmo fala pra gente que a gente não tem isso. Uhum. E aí eu comecei a escrever, e assim, deve ter umas 5 páginas só. E aí veio um edital, e eu botei no edital, não estava sem poder sair, com medo de sair, só em casa, botando edital, escrevendo. E aí fui fazer um curso, né, uma pós em neuropsicologia, porque eu queria entender o que estava dentro, o que acontecia dentro do meu cérebro. Não adianta ninguém falar nada. E aí foi um processo de investigação mesmo, de escrita. Aproveitei que já que eu não ia estar trabalhando, comecei. E acabou que o edital passou. Eu falei, então agora eu vou ter que falar sobre, né, vou ter que botar na rua. E aí surgiu Tempestuosa Depressagem. Era o momento de falar sobre isso e parabéns por você estar falando sobre isso, né? A gente vai ter que fazer aqui um pequeno intervalo, Ah, tá. Mas a gente continua esse papo. Já já a gente volta. Hoje eu estou conversando com a coreógrafa, atriz e cantora Flávia Souza. Flávia, só para a gente fechar essa coisa da Tempestuosa Depressagem, qual é o recado que você quer dar para as pessoas com essa performance? Vamos ser, assim, bastante objetivo para todo mundo que está em casa entender, né? Qual é o recado? O recado é a humanização da população negra e que a gente pode sofrer, que a gente pode ser fraco, que a gente pode chorar e a gente deve se cuidar, que a gente deve buscar ajuda, senão a gente vai parar nos manicômios, assim como existem várias pessoas da população negra lá presas lá porque deixou passar e não se tratou. Existe um tratamento, existe uma forma de não avançar esse estágio da saúde mental. E reconhecer que a gente está sujeito a essa doença é fundamental, né? Fundamental. Você é
é formada em dança, né? É coreógrafa. A dança fez parte da sua vida, acho que desde sempre, né? Eu te conheci ali, menininha, dançando, né? É verdade. Exatamente. Foi a dança que nos aproximou, né? Você tinha quantos anos nessa época? 18, 19. 18, 19 Então vê anos. quanto tempo, né? Pois é, né? E aí você foi estudar dança, hoje você tem um grupo, né, chamado Afrolage, e que é um grupo de resgate, né, e de resistência dos ritmos e danças afro-brasileiras, é isso? O nosso carro-chefe é o jongo, do Afrolage, mas a gente trabalha um pouco com coco, samba de roda, e a nossa proposta é levar a nossa roda para a rua, né, enquanto resistência e manter as nossas tradições. Falando de resistência, você tem encontrado resistência para fazer esse trabalho nesse momento conturbado da cultura carioca? Bastante, principalmente nesse momento, quando a gente começa a falar da gente, né? Parece que o síndrome do pânico vem querendo se aproximar de novo, né? E aí acontece várias coisas, né? Aconteceu a morte da Marielle, que para mim, eu tinha falado com ela às 16 horas da tarde sobre o Tempestosa Depressagem, que ela ia ajudar, ela ia fazer os cartazes, Flávia, não sei o quê. Estava super animada e a gente estava tentando negociar de não vincular partido político, porque eu sou a partidária. Uhum. Mas ela não, porque ela era... Quando ela agarrava uma causa, e ela inclusive falou para mim no telefone, Flávia, esse trabalho é um trabalho da saúde, público, né? Precisa ser visto, de utilidade pública. Então, eu quero ajudar. E eu tinha marcado com ela de ir lá na Câmara, conversar com ela, e que ela ia ajudar. E aí... são os golpes, né, que nessa trajetória que a gente, infelizmente, tem que passar. Agora, quando surge o Afrolage, o que te levou a usar a laje lá da tua família para poder fazer esse trabalho? Bom, a gente não tinha... Eu, na verdade, como você sabe, eu trabalho com hip hop há muitos anos, né? Então, saí da faculdade e vou montar uma companhia de hip hop. Mas o jongo, ele veio me perseguindo, né? Desde os meus 17 anos, né? Quando fiz jongo com o mestre Darcy, depois na Companhia dos Comuns, eu voltei a praticar com Valéria Manã, e na faculdade eu entro para uma companhia folclórica, né? Que a gente trabalha também. Quando eu fiquei apaixonada. Montei um grupo, a princípio seria só de jongo. Não tinha espaço nenhum para ensaiar. A gente foi para a laje da casa da minha mãe. E aí a gente procura um nome, e aí minha avó fica, bota na laje, minha avó, imagina. E aí meu marido, Afrolage. Aí o Afrolage não fica igual um nome de um outro grupo, né? Mas é na laje, é afro, então Afrolage. Ficou o Afrolage. E a gente encontrou muita resistência, né, para botar esse Afrolage na rua. Muita resistência, eu sem experiência. Eu já conheço o jongo há 20 anos, mas você está de frente, ser liderança de um grupo e mulher não foi fácil. Porque, tem que falar com ela, porque as pessoas do grupo, do Afrolage, eram pessoas que não conheciam. Eles conheceram através de mim mesmo. Eu ensinei a cada pessoa, até o tambor que eu não sabia tocar, eu não sei de onde, o que aconteceu ali. Tem um mistério aí. Mas eu já sabia que tinha essa missão para cumprir, já. Eu tinha feito um jogo, assim, por curiosidade, e falou, você vai receber uma saia, você vai... Aí eu, já estão querendo me... Não, porque, né, hoje eu sou budista, mas na época eu fiquei... E era o jongo. Você é budista? Hoje sim. Tem me ajudado bastante. Mas, assim, o Afrolage é um grupo ecumênico, né? Porque lá tem candomblessista, umbandista, ateu, espírita kardecista, evangélicos. E tá todo mundo ali cumprindo a sua missão com a ancestralidade, né? Porque quando a gente
pega, tem que dar água para o tambor, a gente mantém os fundamentos que tem que se manter, que não abro mão disso. E os meus mestres estão sempre, eles vêm de Volta Redonda, vêm de Pinheiral, vêm na roda, Flávia, é isso, isso. Então, é uma continuidade. Mas que mistérios são esses? São mistérios que alguns a gente pode falar ou não, mas esse mistério de eu fundar um grupo, não saber tocar, e vai vindo tudo, vai vindo, não tinha um tambor, não tinha um dinheiro para comprar o tambor, sabe aquelas coisas de mãe de santo, que elas falam que quando elas recebem a missão, né, que não tinha dinheiro, não tinha nada, aí aparece o terreiro, Com o Afrolage foi a mesma coisa. E você atribui isso à ancestralidade, à espiritualidade? Não tenho dúvida, porque eu descubro lá na frente, quando minha avó pede para eu parar de fazer o jongo, que a minha bisavó, ela foi ameaçada, a família foi destrinchada por conta do jongo Caxambu. Então, eu já tinha isso na minha família e não sabia, porque minha avó nunca falou. E aí ela sempre pedia para parar de fazer, porque a polícia ia pegar a gente, porque aquilo não era bom, era ruim. Porque para ela foi ruim. A partir do momento que aos 7 anos de idade, ela e os irmãos têm que ser despistados, porque a minha bisavó foi ameaçada de morte, ameaçada porque era bruxa, porque fazia o jongo. Para ela não foi. Mas hoje, olha lá nas fotos lá do Afrolage, a avó está lá do lado, está sempre lá. Então, o que é nosso, a nossa ancestralidade nos traz de volta. Não é no filho, né? Vem no neto. O que você pretende com esse trabalho? Onde você pretende chegar? Muito simples. Muito simples o respeito. O respeito à nossa cultura, ao nosso corpo, à nossa ancestralidade, à nossa história, à nossa vivência, que tudo arrancaram da gente, mas o nosso corpo é tão vivo que mantém a nossa cultura e a nossa ancestralidade aqui. Não conseguiram arrancar isso da gente, a nossa riqueza. Então fazer o jongo para você, fazer essas danças, é resistência. É manter vivo a nossa ancestralidade, a nossa resistência, a nossa vida, mostrar, estão nos matando, mas estamos resistindo. Assim como Marielle morreu, né, com um tiro na cabeça, porque o tiro na cabeça, né, para mim é muito forte, né? Muito simbólico, acabar, né, com nossos pensamentos, né? Destruir a nossa memória, né? A nossa memória, a nossa identidade. Mas essa morte dela ecoa de uma forma que eu acho que quem fez não esperava. E é isso que a gente faz com o jongo. Ela ia para a roda de jongo, porque ela sabia que ali tinha resistência. A gente está sempre fazendo outras coisas, mas a gente está sempre, de alguma forma, buscando, né? Ou vai num samba. A gente está sempre buscando a nossa identidade, a nossa resistência. Então, eu tenho tentado me manter firme, né? Eu tenho tentado não chorar, porque isso me enfraquece um pouco. No momento eu preciso manter forte, porque o Tempestuosa tá muito próximo, né? Tá muito próximo e eu preciso apresentar esse trabalho porque as pessoas, a gente precisa estar mais junto, sabe? Eu preciso estar mais aqui com você, com os outros. A gente precisa a gente precisa falar menos e fazer mais. A gente tem falado demais. Mas a prática, a fala está muito bonita dentro do movimento negro, mas a prática não está. Então, são várias coisas, né? A nossa resistência, o jongo, essa morte, as outras mortes. Porque são muitas, infelizmente. Vamos ver um trechinho aqui do Afrolage.
sente, né, você ocupar as ruas, as praças com essa manifestação, com essa arte, essa cultura? Qual é a troca que você recebe quando você vai para a rua fazer esse trabalho? São várias trocas, positivas e negativas, né? As negativas é repressão, né? Você, tambor, quando vê o tambor, tá fazendo... Macumba. E aí a gente que é preto, a gente está sempre se calçando, né? Aí eu já tenho o documento, a licença da subprefeitura, porque eu não seria leviana diante de tantos causos de ir para a rua sem... E a positiva são as pessoas em torno que não conhecem e que param, e que vem parando. O Afrolage, esse vídeo que passou aí, ele é bem recente, né? A roda hoje do Afrolage, hoje ele pega assim, porque hoje em dia, antes era 10, 15 pessoas, né? E para mim já estava bom, se eu atingir uma pessoa, hoje em dia é 100, 150 pessoas na roda. Então, esse crescimento, principalmente ali no MEIA, né? Uma população que não sabe, não conhece, né, a cultura de matriz afro-brasileira, e todo mundo chega e pergunta, mas isso é o quê? Eu explico, é uma forma de eu estar falando da minha ancestralidade para essas pessoas e essas pessoas desmistificarem aquele olhar demoníaco sobre a nossa cultura, sobre o nosso corpo. Flávia. Que prazer estar aqui com você. Muitíssimo obrigado. Demorou, mas chegou o nosso momento aqui, né? E você sabe que eu tenho um carinho super especial por você, né? A gente se conhece desde quando você era menininha, né? Sim. É uma das minhas filhinhas. E eu fico extremamente orgulhoso de ver a mulher que você se tornou, entendeu? O trabalho que você tem desenvolvido. E te desejo todo sucesso, que você continue aí com muita força, com muita garra. E eu quero você... A gente não falou, né? Dia 6 e 7 de abril, no Centro Coreográfico do Rio, na Tijuca, no Teatro Angel Viana, às 19h30, entrada gratuita. Tá bom, todo mundo lá. Quero ver lá. Eu conversei com a coreógrafa, atriz e cantora Flávia Souza, e se você chegou agora, não tem problema, tá? Entra lá no www.alerj.rj.gov.br ou cultne.com.br, que está tudo lá para você. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Cultne é a nossa memória, nossa referência, parte da nossa vida.